Bom dia, turmas 601 e 602. Nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade a falar sobre a civilização romana. Então, pega o seu caderno aí, anota o dia da nossa aula de hoje, dia 4 de setembro de 2020. Tema da nossa aula: a origem de Roma segundo uma lenda, tá? Não esqueça também de fazer as notações da nossa aula, acompanha comigo, slide por slide, vai fazendo as anotações importantes aí no seu caderno também, para depois você responder as questões. E lembrando a você para não deixar de participar lá no Google Class, tirar as suas dúvidas e fazer também as correções das nossas atividades. Envia para mim e aí nós vamos lá estar corrigindo, tá? Bom, a origem de Roma, segundo a lenda, nós podemos dizer que havia uma cidade chamada Alba Longa, fundada pelos latinos às margens do rio Tibre. E um belo dia, uma princesa da cidade de Alba Longa, Rea Sílvia, apaixonou-se por Marte, deus da guerra, e com ele teve filhos gêmeos. Ao saber disso, o tio das crianças, Amulho, que tinha tomado à força o trono daquela cidade, colocou os bebês em um cesto e mandou que os atirassem ao rio Tibre. Essa imagem aqui, né, ela representa essa origem de Roma, tá? A loba, e aí amamentando Rômulo e Remo, os gêmeos. Bom, e aí eu coloquei aqui algumas informações, tá? As origens de Roma, elas remetem aos gêmeos, tá? Que vão ser amamentados por uma loba. E a um herói troano que chegou à Península Itálica e que resultou a maior civilização da antiguidade. Bom, como muitas histórias que a gente pretende explicar e descrever a origem da civilização de povos, as origens de Roma também foram baseadas em mitos. E o maior império conhecido da antiguidade clássica teria sido fundado por dois gêmeos, Rômulo e Remo. Mais ao contrário, né, do que se esperava, o maldoso Amulho, as crianças não morreram, né? O cesto encalhou em um lugar chamado Monte Palatino. Foi quando uma loba que por ali passava ouviu o choro dos bebês, salvou-os amamentando-os como se fossem seus filhos, tá? E aí, né, aí eu coloquei aqui também para vocês aí anotarem no caderno, esses gêmeos eles teriam sido salvos pela loba, que chegou ao rio para saciar sua sede. E em compaixão às duas crianças abandonadas no cesto, ela teria dado suas, né, tetas para que eles pudessem se alimentar. E depois eles foram encontrados posteriormente por um pastor, e nesse ambiente eles foram criados. Já adultos, Rômulo e Remo descobriram serem originários de uma linhagem real e decidiram lutar contra Numitor para restituir ao avô Amulho o trono do qual havia sido retirado. E eles conseguiram. Posteriormente, Rômulo e Remo eles construíram uma aldeia no local onde haviam sido encontrados. Então, aí, após esse processo, né, nós podemos dizer que teve o início da cidade de Roma. Entretanto, em decorrência da disputa pelo poder nessa cidade, Rômulo assassinou Remo, tornando-se o primeiro rei de Roma. As histórias romanas indicam que a cidade ela vai ser fundada em 753 a.C. Escavações arqueológicas indicam haver indícios de que no século 8 a.C., uma aldeia de agricultores e pastores existia na região. E Roma ficava em uma planície fértil, cortada pelo rio Tibre e protegida por 7 colinas, tá? Então aí, né, a origem de Roma está relacionado a Rômulo, tá? A Rômulo.
esses meninos eles vão crescer, né, saudáveis, e aí quando eles se tornam adultos, né, infelizmente eles vão lutar, né, contra o tio, e depois de vencer, né, como eu coloquei aqui no slide, espero também que você esteja anotando no seu caderno, eles voltam para Alba Longa e eles vão lutar contra esse tio. Só estou reforçando para você entender. E depois de vencer, eles vão devolver o trono da cidade ao avô deles. E aí, com isso, como eu falei, eles vão ganhar permissão para fundar uma cidade. O lugar a ser escolhido para formar a cidade vai ser no Monte Palatino, o local onde a loba, né, os havia amamentado. Os dois irmãos, Rômulo e Remo, eles fundaram Roma. Tá? Roma, assim chamada em homenagem a Rômulo. Logo a seguir, né, eles vão se desentender por disputa de poder. Rômulo foi vencedor, matou Remo e tornou-se o primeiro rei de Roma. Tá? E nós podemos destacar também, né, que além dessa lenda a qual nós acabamos de ver, havia ainda entre os romanos a lenda de que Númito, Amulho, Réia, Silvia, Rômulo e Remo seriam descendentes de um troiano, Enéas, filho da deusa Afrodite e de Anquises, que havia fugido da famosa cidade destruída ao fim da guerra de Troia. E aí, com essa lenda, os romanos ligavam sua origem com os povos egeu, pretendendo criar uma tradição comum entre as civilizações que vão surgir nas duas localidades. Tá? Por volta do século X a.C., às margens do rio Tibre, havia várias aldeias habitadas pelos latinos, povo dedicado ao pastoreio. E no século VIII a.C., ao se verem ameaçados pelos sabinos e seus vizinhos, os latinos se unificaram e fundaram a cidade de Roma. Tá? Agora aí no seu caderno você vai pegar o seu livro e vai responder para mim o dialogando, que está na página 190. E depois você vai também elaborar 10 perguntas e respostas sobre o assunto que nós acabamos de estudar no seu caderno. E lembrando também, para que você não venha esquecer de anotar as informações que foram passadas para você no nosso slide, na nossa aula de hoje, e também colocar lá no espaço do Google Class para eu estar sim verificando. Tá bom? Um beijo grande, bom final de semana, até a nossa próxima aula e fiquem com Deus.